Estou lendo um estudo acerca do livro de Amós, a partir do capítulo 6 e o versículo 8 ao 14. A destruição iminente. O tema comum de todas essas palavras é a ira de Deus, que logo será revelada sobre o orgulho de Israel. A diversidade, tanto no estilo quanto na natureza literária dessa seção, sugerindo que o todo é composto de pequenos fragmentos ou resumos de ditos de Amós reunidos em virtude de seu tópico semelhante. O comportamento que Amós descreve só pode conduzir a um resultado, que a essa altura deveria estar autoevidente até para os cidadãos presunçosos e complacentes de Samaria. O juízo de Deus não está para vir somente sobre os ricos, mas sobre o país todo. A expressão "o Senhor, o soberano, jurou" é usada por Amós em 3 ocasiões, 4:2 e 8:7, para introduzir a declaração do juízo que Deus vai trazer sobre a nação. Um juramento desses torna o decreto de Deus definido e absoluto, visto que toda a sua pessoa está comprometida com essa forma de juramento de maneira mais obrigatória possível. O orgulho de Jacó indica a autoconfiança arrogante da nação. Deus detesta este orgulho que está no cerne da podridão da nação. Eles consideram o seu destino e posição nacionais obra de suas próprias mãos e expressam isso por meio do luxo indulgente que ignora o clamor e desespero dos pobres. O seu orgulho significa que o senhorio de Javé foi esquecido ou está sendo ignorado. Os versículos 9 e 10 parecem retratar alguma forma de peste ou praga que acomete uma cidade, talvez como resultado de guerras em volta e das condições resultantes desse tipo de situação. Os rigores daí resultantes, versículo 9, seriam propícios a pragas e diversas formas de condições de higiene da época. Versículo 10, parente por parte de pai, um tio ou primo. A expressão que tiver que queimar os corpos é difícil, visto que a cremação não era uma forma de sepultamento aceita entre os israelitas, embora possa ter sido em circunstâncias de epidemias e pragas. É possível que a palavra signifique um parente que por parte de mãe, e os dois juntos seriam os responsáveis pelo sepultamento. Quando vieram para realizar as suas obrigações aos mortos e perguntarem se há mais alguém, a resposta será não. Assim, famílias inteiras perecerão no desastre, e dessas circunstâncias não devem sequer mencionar o nome do Senhor. A ordem para se fazer silêncio nessa situação é para que a menção do nome divino não traga de novo a maldição terrível que a aparição do Senhor já trouxe sobre eles. Mencionar o nome do Senhor somente atrairia mais desastres. A mensagem de condenação continua com o lembrete do absurdo do comportamento de Israel, versículo 12. Ninguém tentaria fazer um cavalo correr e despencar de um despenhadeiro, nem arar um sulco mais adentro com uma parelha de bois. Mas na realidade esse é exatamente o tipo de tolice que caracteriza o comportamento de Israel. O estilo é característico da linguagem, da sabedoria e das parábolas populares, e a pergunta apresenta o que todos iriam considerar impossível ou absurdo. Esse tipo de exagero destaca a mensagem e aprofunda a lição que o profeta está tentando ensinar. As elites abastadas transformam o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Esse ponto já havia sido destacado em 5:6, em que se ressaltou o aspecto de que os governantes haviam tornado a justiça e a retidão tão amargas quanto o absinto, e ao fazerem isso tinham destruído as 2 colunas que seriam o suposto da nação em épocas de provação. Enquanto se vangloriam na sua própria força, Deus está a ponto de causar a queda deles. Versículo 13 e 14. Versículo 13, na verdade, é um trocadilho bem elaborado. O nome Lodebar, uma cidade mencionada em 2 Samuel 9:4 e 17:27, localizada na parte oriental de Gileade, significa nada ou coisa de nenhum valor. Carnaim significa literalmente chifres. Era uma cidade a nordeste de Israel, mencionada posteriormente em 1 Macabeus 5:43 e 44. Confira também Asterote, Carnaim, Gênesis 14:5. Chifres é uma metáfora que denota força. Amós está dizendo sarcasticamente que os líderes estão se alegrando com algo que na verdade não significa nada e imaginam que obtiveram força
força por meio das suas próprias forças. As tropas de Israel poderiam ser capazes de capturar 2 cidades fronteiriças insignificantes, mas não seriam páreo para os assírios. Do norte, Ramate, ao sul, o vale de Arabá. Versículo 14, toda a terra estará nas mãos do conquistador, e Israel vai encontrar somente a opressão e escravidão à medida que experimentar a soberania do Senhor e de seu juízo sobre os seus súditos errantes. 4 visões de condenação, 7:1 a 8:3. O conteúdo dessa sessão é constituído de 5 narrativas, quase sempre na primeira pessoa do singular. Há diferenças de estilo entre elas e há também um trecho biográfico em 7:10 ao 17, que relata um confronto entre Amós e o sacerdote de Betel. Os outros fragmentos do material representam relatos de experiências visionárias, cada uma introduzida com a fórmula, foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Estes trechos são concluídos com o diálogo entre Amós e Javé. Essas conversas essencialmente formam intercessões por parte de Amós e inicialmente são bem-sucedidas em causar o adiamento do juízo para a terra de Israel. Mas o verdadeiro cerne das visões em si não é bênção e salvação, mas antes a revelação da ira de Deus e seu juízo sobre o seu povo. Embora o desastre seja afastado, a situação, mesmo assim, continua ameaçadora e agourenta. É importante observar que as visões que referem os eventos naturais que todos poderiam ver, mas Amós viu neles a atividade de Deus. Ele tornou uma visão em uma percepção. J. Marsh. Primeiro, os gafanhotos, 7:1 ao 3. Na primeira visão, Amós vê uma praga de gafanhotos sendo criada e preparada para destruir a terra, justo quando brotava a segunda safra. Na época da primavera, o plantio tardio ou a segunda brotação são o último crescimento da pastagem antes do longo e seco verão. Se isso se perdesse, não haveria nada para sustentar o povo até a colheita seguinte. A palavra traduzida por gafanhotos, só encontrada aqui em Naum 3:17, pode representar uma das espécies ou, mais provavelmente no contexto, uma nova espécie. A colheita do rei parece indicar ou que havia uma taxa cobrada da primeira colheita, ou que o rei tinha o direito ao primeiro corte da palha para alimentar os cavalos das carroças. 1 Reis 4:7 e 1 Samuel 8:15. Uma praga de gafanhotos devorando as plantações seria uma ocorrência desastrosa na terra cuja economia agrícola já estava enfraquecida. Amós lembra a Javé como Jacó poderia sobreviver. Versículo 2, depois que eles devoraram, é melhor traduzir por quando estavam para acabar. Esses versículos têm um significado profundo, pois no apelo direto que faz o profeta Amós, mostra que a força das suas declarações é igual à de outros profetas nos conselhos de Deus. Como Abraão e Moisés, antes dele, Amós foi capaz de levar a sua causa diretamente para a presença de Deus e ali defendê-la. Não poderia haver autenticação maior de genuinidade do seu chamado profético do que a sua habilidade em se aproximar de Deus diretamente e falar com ele como um homem fala com o seu amigo. Amós suplica o perdão e Deus ouve a sua oração. O Senhor arrependeu-se e o desastre foi afastado. Versículo 6. O verbo traduzido por arrepender-se não sugere nenhum sentido de pesar ou remorso acerca de um erro de curso de ação, mas é simplesmente uma expressão que insiste na realidade do envolvimento pessoal de Deus nas suas ações para com o homem e a sua consciência de responsabilidade nas consequências de seus atos. Faz parte do tema bíblico geral de que Deus é um homem pessoal que tem sentimentos e expõe as suas emoções e não uma deidade abstrata e mecânica. É importante também observar que Amós não pensava em Deus como alguém preso na sua própria imutabilidade. Deus é Senhor da história e tudo acontece de acordo com a sua vontade soberana, mas ele é um agente livre e não preso ao determinismo. 2. O fogo, 7, do 4 ao 6. A segunda visão provavelmente deve ser associada aos incêndios na estação seca do verão.
Esse fogo se espalhava com grande rapidez, destruindo pastagens, árvores e até povoados que estavam no caminho. Não há povoados que estavam no caminho. Destruindo passagens, árvores e povoados que estavam no caminho, certo? Não há possibilidade alguma de combater estes incêndios se os ricos e riachos estão secos. Os rios e riachos estão secos. Aqui o fogo é tão intenso que até já devorou o grande abismo, que é Terron, no hebraico é Terron, né? Ou seja, as águas primevas. A ideia de chamar para o julgamento, versículo 4, indica o cenário de uma sala de tribunal em que Javé é promotor, o juiz e o que pronuncia a sentença. A intercessão de Amós é bem sucedida mais uma vez e o julgamento de Javé sobre a terra é afastado. Versículo 5, 6. 3. O prumo 7 do 7 ao 9. Nessa visão, Amós não testemunha uma força destrutiva prestes a trazer ruína sobre a nação, mas antes o estado interno de Israel que está para causar o seu próprio colapso. Amós vê Javé com um prumo na mão, junto a um muro construído no rigor do prumo. Versículo 7. O prumo era um peso de chumbo preso a uma linha para garantir que paredes e muros fossem construídos de forma perpendicular ao chão. Não era somente usado na construção, mas também para testar paredes deterioradas para decidir se seriam derrubadas ou não. O prumo é colocado no meio de Israel, versículo 8, e revela a situação desesperadora da estrutura da sociedade de Israel. As colunas gêmeas da religião e de uma ordem social justa que deveriam ser a base da nação ficaram tão fora de prumo que precisam ser derrubadas. Por isso, os altares idólatras e os santuários de Israel ficaram em ruínas e a dinastia de Jeroboão, representando aqui a ordem civil, será exterminada. Versículo 9. 4. O conflito com Amazias, 7, do 10 ao 17. A sequência de visões é interrompida nesse ponto por uma narrativa biográfica. Não é possível encaixá-la em nenhuma ordem cronológica do ministério de Amós, embora possa bem ter ocorrido no seu final e marcado o término de sua atuação em Israel. A expressão sacerdote de Betel, versículo 10, deve ser uma referência ao sumo sacerdote do santuário. O seu nome, Amazias Javé, é forte. É composto no nome de Javé e pode indicar que os santuários de Israel mantiveram a adoração a Javé, embora as evidências de Amós e Oséias sugiram que havia sido corrompida por eles corrompida por elementos do culto cananeu. A acusação de que Amós está tramando uma conspiração, versículo 10, está associada às suas profecias de juízo mais do que uma verdadeira conspiração profética, como que estava por trás da revolução de Jeú, 1 Reis 19, do 15 ao 18, 2 Reis do 9, do 1 ao 10. Isso é confirmado pelo cidadão de Amazias, versículo 11, em que a implicação é que o castigo que Javé vai executar será trazido por um poder hostil e não por uma insurreição interna. No entanto, essas palavras seriam consideradas uma conspiração, pois palavras comunicadas com poder eram consideradas capazes de causar a declaração feita, e por isso a presença de Amós seria vista como uma ameaça direta à posição do rei. Por isso, Amazias diz: a nação não suportará as suas palavras, versículo 10. A resposta de Amós a Amazias não é apresentada, mas devemos supor que a ordem de expulsão, versículo 12, foi dada com autorização do rei. A palavra vidente é quase certamente um trocadilho sarcástico. A palavra rosete pode ser traduzida por visionário, e Amazias trata Amós como nada mais do que um dos adivinhos profissionais itinerantes a quem as pessoas recorriam para pedir conselho.
Ele diz a Amós que vai profetizar em Judá, vai ganhar lá o seu pão, versículo 12, ou seja, suma daqui, vai ganhar a vida como profeta em Judá. Ele não deve mais profetizar em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do rei, no versículo 13. Uma indicação clara da importância do santuário de Betel nessa época, como o templo do rei seria paralelo ao templo de Jerusalém, que, como concebido inicialmente por Davi e Salomão, parecia projetado como a capela real. Amós responde a Amazias negando que ele tenha alguma relação com os profetas profissionais, versículo 4. Parece não haver diferença real entre profeta Nabi e vidente Rosete, versículo 12. Nesse contexto, a formulação da NVI, grupo de profetas, ressalta o fato de que a expressão é uma referência a uma companhia profética para a qual homens eram recrutados para aprender a arte de profetizar como forma de ganhar o seu sustento. Com isso, Amós está negando furiosamente qualquer associação com as escolas proféticas e ressaltando que o seu chamado não foi sua escolha, mas o Senhor me tirou e me disse, vá, profetize, versículo 15. Ele havia sido tirado de perto de suas ovelhas para cumprir o mandado divino. A sua posição dependia do chamado divino e não de sua escolha pessoal, e está claro que as convicções de Amós eram tão diferentes das de outros profetas contemporâneos quanto as convicções de Lutero das de monges contemporâneos seus. R.H. Pfeiffer. Acerca do chamado de Amós, ver introdução. A palavra hebraica traduzida pela expressão cuido do gado, boieiro, ara, boiadeiro, ACF, sugerindo o cuidado de gado bovino e de ovelhas, ocorre somente aqui no Antigo Testamento e pode ser um erro de copista que se confundiu com a palavra usada em 1.1. As duas palavras poderiam ser facilmente confundidas em hebraico. Amós finalmente declara o castigo de Deus sobre Amazias pessoalmente, versículo 16 e 17. A sua esposa conseguiria sustento só como prostituta na cidade. A sua família seria morta à espada, a sua terra seria dividida entre os conquistadores e ele mesmo terminaria os seus dias no exílio, longe da sua terra natal, isto é, numa terra de deuses estrangeiros, em que ele estaria impossibilitado de oferecer os sacrifícios necessários para consagrar as colheitas e a comida. 5. Os frutos de verão, 8 do 1 ao 3. Essa visão dá prosseguimento à sequência interrompida pelo relato do encontro com Amazias. Pode estar associada ao período das festas de outono, quando a colheita era apresentada na festa das cabanas. O sentido dessa visão depende de um jogo de palavras em hebraico. O cesto de frutas maduras, Caís, lembra Amós não das festas alegres da colheita, mas do fato de que Israel está maduro para o juízo e o tempo que está maduro chegou ao fim de Israel. Em vez de canções no templo, na grande festa haverá lamentos. A invasão da Síria produziria corpos espalhados por todos os lados, versículo 3. Os corpos seriam atirados da mesma forma que um cesto de frutas maduras demais quando prestes a apodrecer, versículo 3. Silêncio. A palavra não pode ser interpretada como advérbio, mas é uma interjeição, uma advertência, para que não se mencione o nome de Javé na época do juízo. Devemos observar que não há apelo por misericórdia nessa visão, e dessa vez não há promessa de adiamento. O juízo agora é inevitável, pois a mensagem do profeta foi expressamente rejeitada. 5. Chegou a hora, 8:4 a 9:10. Essa sessão consiste em uma coletânea de oráculos que tem pouca relação entre si, a não ser pelo tema geral da condenação de Israel. Número 1, uma terra corrupta, capítulo 8, versículo 4 a 8. Esse oráculo, com a fórmula de abertura, ouçam, e seu contexto geral parecem pertencer à coletânea de 3:1 a 4:3. É dirigido contra as classes abastadas de comerciantes que, por meio das suas práticas desonestas e corruptas, pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. Versículo 4.
Os 2 feriados regulares da lua nova e do sábado remontam ao período mais primitivo da história de Israel. Não está claro se o dia da lua nova originariamente era um dia em que o trabalho havia sido proibido, embora tenha sido uma festa proeminente. 1 Samuel 20.5 e 2 Reis 4.23, Isaías 1.13, Oséias 2.11. A sugestão aqui, no entanto, é que nessa época o trabalho era proibido em ambos os dias, e isso mostrou extremamente enfadonho para os comerciantes fraudulentos que estavam interessados somente em fazer dinheiro. Os comerciantes de cereais trabalhavam com base no princípio de medidas menores e preços aumentados, além de usarem balanças desonestas sempre que pudessem fazê-lo sem serem pegos. Versículo 5. A medida no hebraico efá era uma medida de volume, estimativas variam entre 20 e 40 litros, e o preço no hebraico shekel, uma unidade de peso, aproximadamente 11 gramas. Moedas cunhadas não eram usadas no tempo de Amós, mas diversos metais eram usados para trocas. Sendo pesados e tendo seu valor calculado na transação. Os comerciantes de trigo cobravam quantidades maiores de metal do que era justo, especialmente porque estavam dando em troca menos do que a medida correta e ainda vendiam palha no lugar de grãos. Versículo 6. O resultado dessas práticas escrupulosas era que os pobres tinham de se vender como escravos, versículo 6, para poderem sobreviver. Javé não poderia esquecer este tratamento aos pobres, pois ele era o libertador dos fracos e oprimidos. Salmos 9:9, 10, 14, 18, etc. Iria executar o juízo sobre os exploradores, iria executar o juízo sobre os exploradores. A inevitabilidade do juízo é destacada por meio do juramento feito contra o orgulho de Jacó, versículo 7. A expressão pode ser traduzida também pelo orgulho de Jacó, o que é equivalente a dizer que ele estava jurando por si mesmo, mas as palavras não são acidentais, pois Amós queria lembrar o povo de que Javé deveria ser para ele o castigo Amós queria lembrar o povo do que Javé deveria ser para eles. O castigo viria na forma de um terremoto, versículo 8, em que a terra seria jogada de um lado para o outro, como as águas de um rio na inundação. A natureza cósmica do juízo aumenta o peso do conceito de que o dia do julgamento de Israel é o dia de Javé. 2. Um dia de escuridão. 8, 9, 10. Essas palavras talvez pertençam ao oráculo anterior, mas em geral são tratadas separadamente pela maioria dos comentaristas. Versículo 9. Naquele dia, uma referência ao dia de Javé, o dia do juízo, a ser anunciado por um eclipse solar que advertiria o povo da calamidade iminente. As festas religiosas, versículo 10, as grandes festas dos peregrinos, versículo 5, 21, seriam transformadas em velório e lamentação.